O Elon Musk, ele não é americano, ele é sul-africano. Por que ele foi empreender lá? Você pega o Google, os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. O Sergey Brin é russo. Por que ele foi para os Estados Unidos? Então, eu queria focar agora no que eles têm de bom que a gente pode copiar. Falo muito, né? Muita gente às vezes fala, mas os americanos são livres. E ao contrário, eles são ricos porque eles são livres. Sobre os Estados Unidos ainda, porque eu acho que é um comparável mais próximo para o Brasil devido a dimensões, população muito grande. A gente falou bastante sobre o que há de ruim, principalmente na Califórnia, que em si, se fosse um país, seria o quinto maior PIB do mundo ainda. Mas com uma tendência de queda por tudo que a gente falou. Mas só pra gente entender, porque uma das objeções que o pessoal fala é isso de liberdade dá certo em país que é rico. Como se todo país nascesse rico, né? Então eu tô com uns dados aqui interessantes. Comparando em termos de riqueza, de geração, vamos colocar o PIB aí. Em 1800, os Estados Unidos eram só 2 vezes mais ricos que o Brasil. Em 1900, já eram 6 vezes mais ricos que o Brasil. E em 2020, eles ficaram 9 vezes mais ricos do que o Brasil. Sendo que é um país que ainda tem muito mais população. É um país até que, em alguns termos, eu considero mais dividido do que o nosso. Tem mais segregação. Tiveram uma guerra civil, há diferenças até hoje. Não que a gente não tenha uma série de disputas aqui dentro. Mas mesmo assim os caras avançaram muito. E eu separei um trecho de um livro, que é o Ascensão do Dinheiro, do historiador escocês Neil Ferguson, que ele fala uma parte bem interessante. Eu vou ler aqui. Quando a moeda é estável, quando há segurança jurídica, que a gente comentou aqui, quando há facilidade de se empreender e quando há garantia de que os frutos do seu empreendimento poderão ficar com você, investidores de todo o mundo têm mais incentivos para se arriscar e financiar ideias novas e ousadas. E mais disponibilidade para financiar a criação de uma riqueza que ainda não existe. O investimento em tecnologia é maior, o investimento em soluções ousadas para a saúde é maior, o investimento em infraestrutura é maior, o investimento em ideias para o bem-estar de todos é maior. Eu acho que isso os Estados Unidos ainda tem muito melhor do que vários outros países, inclusive do que o Brasil. E uma prova disso, a gente falou muito do Elon Musk. O Elon Musk, ele não é americano, ele é sul-africano. Por que ele foi empreender lá? Você pega o Google, que te deu um trote, você foi parar no lugar errado, mas os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. O Sergey Brin é russo. Por que ele foi para os Estados Unidos? Então, eu queria focar agora no que eles têm de bom que a gente pode copiar. Tentar, né? Porque muita coisa esbarra no político. Mas na opinião de vocês, o que seria tão interessante lá, além do federalismo? Eu falo muito, né? Muita gente às vezes fala, mas os Estados Unidos, os americanos são livres porque eles são ricos. E é o contrário. Eles são ricos porque eles são livres. E eu acho que a diferença está aí. Do jeito que o Brasil está caminhando hoje, com essa instabilidade jurídica que eu converso com alguns juristas, conversei com o Ives Gandra Martins Filho em Brasília. Se um jurista está de boca aberta com a insegurança jurídica... Esse cara, para quem não conhece, é uma sumidade, né? Tido como referência. Exatamente. E ele falou, eu nunca vi isso, e o meu pai, que aí é uma sumidade mesmo, né? O Ives Gandra Martins, o pai... O meu pai não fala que ele nunca viu isso na vida, essa insegurança jurídica. Então, é muito difícil a gente falar de liberdade quando você não sabe o dia de amanhã. Uma canetada inconstitucional fala, não quero. Não quer por quê? Porque eu não quero. Mas não interessa a Constituição. Mas e o Senado também não interessa, não quero. Eu sei que vou sair um pouquinho aqui, mas só um pequeno parênteses. Hoje eu estava vindo para cá, e estava assistindo os pingos, né, ouvindo os pingos no carro, e apareceu um pedacinho da CCJ do Senado. As pessoas, o senador, não me lembro qual senador, que perguntou ao Alcolumbre, que é presidente ali da CCJ, você vai marcar a sabatina do André Mendonça? Porque nós temos hoje 10 ministros, e 10 ministros é muito ruim até para empreender, liberdade econômica, 10. Vai empatar 5-5, quem vai ser o voto de Minerva? Nós temos uma sabatina no horizonte, que já era para ter sido marcada, e os senadores cobrando o Alcolumbre, e ele disse, não quero pautar, não quero. E aí eu achei muito interessante um comentário que o Fiuza fez, ele falou, imagina se um bombeiro recebe uma ligação, um policial, e fala, não vou. Ou seja... nós não temos mais liberdade porque tudo para, de novo, no nosso legislativo, Sim.
que se tem um problema de insegurança jurídica do judiciário, o legislativo não hold accountable. Eu nunca consigo achar a tradução desse hold accountable para o português. Né? É de fazer a pessoa ser responsável por determinada coisa, isso. Mais ou menos. Então, assim, eu acho que se... eu vejo hoje, mesmo com uma administração inepta na Casa Branca, você vê que a América não colapsou ainda, depois de tantos desmandos em 7 meses, porque os legisladores do Senado estão segurando, até democratas. A casa não, a casa já se despiu, já rasgou a fantasia e virou o pessoal Yankee, né? Os democratas da Câmara. Mas os senadores, eles estão ali, não, tem alguma coisa muito acima da gente, que é a Constituição, que é o império das leis, o império da lei. E aqui no Brasil a gente não tem como a gente querer discutir um liberalismo econômico, Hayek, Mises, se a gente bate nessa insegurança jurídica. E aí a gente está nessa insegurança jurídica porque a única ferramenta de freios e contrapesos, que é o Senado, está de joelho para o STF protege o Senado protege o STF. Então, enquanto não acontecer, para mim, eu também, quando ouvi a primeira vez sobre a reforma política ser a mais importante, eu falei, que isso? E foi antes da reforma da Previdência, eu falei, nós estamos na UTI fiscal, a pessoa quer passar a reforma... só com o nariz para fora d'água. Mas eu concordo que, sem a reforma política, a gente vai ficar discutindo aqui 1000 podcasts. Nós vamos patinar no gelo e não vamos sair do lugar. Eu concordo. Novamente a gente esbarra nisso, né? Deu merda. Como fazer para mudar? Finalizamos aqui, então. Mas sobre a Constituição americana, eles têm a mesma Constituição até hoje. 233 anos. Aqui no Brasil a gente está na 7ª Constituição. Lá são pouquíssimos artigos, né? 27 emendas. Uma criança, ela consegue decorar, assim, pelo menos entender as 27 emendas. Não Aqui eu nem sei quantas a gente tem, a Constituição ela é prolixa, é muito detalhada, cheia de emendas. Fora as interpretações, né? Que elas sim. podem ser feitas diversas. Disso a gente nunca pode fugir, né? Sobre essa questão de interpretar a então, Constituição. Mas é porque da tal justamente não é que dá para fugir da interpretação, porém, se você faz uma Constituição com muitos caminhos e complicada, que pode significar muitas coisas e ela é ambígua, aí um interpreta uma coisa completamente, porque é uma coisa você mudar ligeiramente, né? Ou passar por cima da Constituição, como faz o STF. Eu lembro que quando a Dilma foi afastada, obviamente ela deveria ter perdido seus direitos políticos e fatiaram isso e não deu certo. E ela foi candidata depois. E ela permaneceu com os direitos políticos. Daí você vê o negócio do crime em segunda instância, lá, prisão em segunda instância. Daí mudaram o entendimento que já tinha sido dado anteriormente, depois anularam as condenações do Lula, não inocentaram, que é uma diferença grande, que é importante também, e tá tudo bem, né? Continua do mesmo jeito. A própria prisão de um parlamentar, né, do Daniel Silveira, do deputado, a gente pode discordar em todo o conteúdo que ele falou, que ele foi no YouTube, xingou ministros e discordamos de tudo que ele falou. Mas a Constituição dá imunidade parlamentar, ele não pode ser preso por palavras, opiniões e atos. O artigo 53 é muito específico, aí vai o STF e fala, não, eu vou te prender. Agora o STF prendeu também o Roberto Jefferson, podemos discordar de 1000 coisas, mas Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Então não é competência do STF prender, tinha que mandar para a primeira instância, ou seja... Tá, bagunça. É uma bagunça. E esse ativismo judicial é muito grave, assim, e aí me preocupa porque, assim, tem muita gente no mercado financeiro, né, que é meu métier, que é muito otimista com o Brasil sempre, porque o Brasil sempre tem o que se fazer. O Brasil é muito grande, precisa de muita coisa. Então, puxa, o setor de energia, o setor de infraestrutura, o setor de logística, tudo tem oportunidades. Tem onde crescer, O problema né? é o seguinte, como é que você atrai investimento estrangeiro? Se eu, que sou brasileira, deixo 70%, mais agora até, do meu dinheiro fora... Imagina outras pessoas. E boa parte das pessoas que não faz isso é porque geralmente não tem noção, não de 70%, mas um bom valor lá fora. Porque não tem muito a noção do risco que se corre da moeda até, né? Que a moeda nossa, a gente está sofrendo
Hoje, eu não lembro exatamente o valor, mas R$100 hoje compra a mesma coisa que R$14, R$15 de 94, que foi quando foi iniciado o Plano Real. Então, são entendimentos de educação financeira que as pessoas não entendem, que não aprendem na escola. Então, além de todos os problemas que a gente tem institucionais, você tem o problema da educação, que é um reflexo também institucional, porque a educação é muito ruim. Eu acho que esse é o principal até, porque vamos pegar assim, que tem que ter uma reforma política. Porque, afinal, para reformar a parte tributária, passa pela política. Para a gente ter mais estabilidade, passa pela política. Para a gente ter segurança jurídica, passa pela política. E quem elege os políticos é o cidadão. Só que ele tem baixa educação. Na verdade, o Brasil é um país de muita oportunidade, porque a gente tem muito problema, a gente tem um ambiente mega complexo para se empreender, então pouca gente empreende, e uma população extremamente analfabeta em termos financeiros. Então, muito problema com barreira. Quem consegue vencer essa barreira, esse cara ele tem uma grande chance de crescer bastante. E nós adoramos um oligopólio aqui no Brasil, né? São pequenas empresas que ficam, aliás, são pequenos grupos de empresas que ficam gigantescos.